começando mais um episódio do Pode Mandar. E hoje nós estamos aqui com ela, uma convidada super especial, que eu tenho minha opinião. Que vocês vão curtir muito esse papo. Vai ser leve, vai ser profundo, mas vai ser leve, eu prometo. Com ela, Tâmara, do Espaço Tanchi. Ai, foi certinho. Seja bem-vinda. Obrigada. O que é Tanchi? Então, vamos lá. O Tan é Tan de Tântrica e o Chi é um significado pessoal. Acho que eu não poderia perguntar sobre, desculpa. Que é em outra língua, uma outra língua, entendeu? Você pode compartilhar ou a gente Mas finge que nunca perguntou? Assim, é algo A gente vai fingir que nunca perguntou. Tanchi é um nome lindo, obrigada. É único, então. Isso, exatamente. Eu achei que fosse uma das linguagens, um dos tipos. Eu achei que então fosse não um é. dos estilos. Eu também. Então, é tanto que eu criei um método baseado no... O nome é Tanchi, com a ancestralidade tântrica e vários outros autoconhecimentos que nessa caminhada aí eu busquei. Então, você pode, então, assim, introduzir. O que você acha melhor, assim, pra quem não sabe nada do que é tântrico? A Bruna mesmo, quando eu falei com ela, eu vou trazer uma convidada, ela não sei do que se trata. Como que você introduziria esse tema para uma pessoa que nunca nem me introduz? Ah, mas leiga. Leiga. Ninguém sabe. Eu não pesquisei nem significado no Google. Eu falei assim, cara, se eu for pesquisar, eu tenho um feelingzinho, eu não gosto de fazer nada mal feito. Então, se eu for pesquisar, eu vou a fundo. Eu vou ler artigo científico do que é. Mas aí que dá a experiência. E aí, então. Eu vou preferir que eu não saiba absolutamente nada. Eu quero aprender com ela e tudo que eu gerar de curiosidade, eu vou pesquisar depois. Você quer o quê? Aprender com você, querida. Mas aí Nossa, aqui não vai ter como fazer, né? Ai, gente. Então, não, mas aí assim, aqui, né? É algo mais particular. As pessoas já tomaram fora na vida, mas eu acho que assim, no YouTube fica eternizado. Ficou feio, Bruno. Nossa. Ficou nada, tudo é válido. Então gente. conta assim, como você introduziria esse tema aí pra alguém total leigo, não sabe o que é, nunca ouviu falar, se já ouviu falar, mas não faz nem ideia do que realmente seja. Então, infelizmente, tem um lado que todo mundo acha que é o quê? Tá baseado com sexo. Quando fala, tanto. É sensual ou sexual, tântrico? Então, depende de cada... Existe a possibilidade de não ter ligação com nenhum dos termos. Exato, foi o que eu busquei. Eu busquei pra me buscar. Isso pra mim é novo. Pra mim tinha muito a ver ou com sensual ou com sexual. Exatamente, é o que todo mundo, assim, a comercial, maioria pensa, né? Acaba achando que é isso. É tanto que eu busquei mesmo por traumas, que eu queria curar os traumas. Eu, na época, fazia faculdade de teologia, olha como que as coisas. Olha só, teologia. Ela é crente. Como é que eu vou perguntar sobre as coisas? Você fala em que sentido, crente? Eu creio. Você é religiosa? Não, eu quero saber só se você é aquelas pessoas do coque que eu não posso falar sobre sexo, que é tabu. Já fui. Eu falei com você que ela era crente. Não. Eu falei que ela... Calma, gente, calma. Eu falo, é lifestyle. Eu sou, assim, cristã. É cristã, exatamente. Não é religiosidade. religião, Não é religiosidade no sentido, assim, de... Ok, então dá pra separar, que é dá pecado. pra conversar sobre sexualidade sem ferir a fé. Exatamente, Ótimo. Porque uma coisa é você ter intimidade com Deus Criador, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, de uma tal forma do que uma vestimenta, do que... Isso é outra coisa. Exatamente, Isso é fé. Comportamento. No caso, chega a ser... Fé é uma coisa também. Calma. Vamos lá. Você tá quebrando alguns tabus. Eu falo que... Vamos começar do começo. Vou alinhar aqui esse pensamento. Falando de tântrica, igual você falou, na minha concepção, ela não tem concepção porque ela não entendia do termo. Uhum. Não que eu entenda,
Mas pra mim, na minha visão, ou tinha algo a ver com sensual ou com sexual. Pra mim, você disse que não. Então, vai muito começa além. pra gente falando disso aí, de que não, nem com Exatamente, vai muito além. É tanto que, na época, quando eu tive a primeira experiência com Tantra original, eu falo assim, original que é aquele raiz, que antigamente, na Índia, era feito em famílias. Só pra você ter ideia. Era coletivo? Em família o quê? Individual Porque ou que coletivo? acontece? Cientificamente falando, é uma bioenergia. Cientificamente falando, é uma bioenergia. Não sei disso aí. Entendeu? Fala mais. Mas eu não acredito em energia. Coloca a mãozinha ali no fio desencapado, você vai levar o choque. Não precisa acreditar, não. Mas que você vai levar o choque, você vai. E essa energia, ela tá paralisada no nosso corpo. É onde que gera ansiedade, estresse. Então, essa energia que você está falando de antigamente, era com toque ou sem toque? Tá tudo aqui, ó. Tudo por Com isso que tem. toque. Exatamente. É toda a preparação. Aí que eu fiz a questão. É a preparação mental. A pessoa acha que é só ela chegar, tocar, você vai tocar num corpo que é divino, né? Então, não é só chegar tocando. Energias, né? São energias diferentes. São energias, entendeu? A gente fala muito disso aqui, de que as pessoas falam assim, mas eu gravo 4 ou 5 podcasts, episódios, né? No mesmo dia. E eu tenho alguns conhecidos que têm podcast. Eu falo, a gente não consegue, porque aqui a gente trabalha com uma energia alta. E Exato. cada pessoa que chega puxa um pouco da nossa energia. Eu tenho a gente doa muito. A gente doa muito. A gente sai daqui gravando 2 episódios extremamente exausta. Não dá pra fazer nada. Não dá pra marcar rolê, não dá pra marcar nada depois aqui. Porque quando a gente sai daqui, a gente sai extremamente exausta. Exatamente. Mas nem E todo não mundo... é que a energia é ruim, tá? Não, Não é que vocês pesem. Não, É exatamente. só que a gente vibrou num nível tão intenso. Eu me doei tanto pra estar aqui com você que quando saio daqui, eu tô literalmente cansada. É tanto que eu não consigo fazer mais de certo atendimento por dia. Não tem Quantos como. você consegue? Não adianta passar de 3. Não adianta. Porque o que acontece? Não é que a questão da energia da pessoa é ruim. Pra mim já não Não, existe não é esse isso, nível de não. consciência, ruim, bom. Não. A gente transmuta. No início até ainda tinha aquelas crenças limitantes. Que a energia de fulano, aquelas coisinhas de coloca uma pedra, coloca não sei o quê. Não, tudo é transmutado através do pensamento. Só que é isso daí, dependendo da quantidade, realmente. Não adianta eu querer fazer um monte, porque posso muito bem. Né? Querer agendar, vou ter um monte de gente querendo agendar, mas não adianta que não vai ser tão profundo, entendeu? Não vai ser tão profundo. É a mesma coisa vocês, né? Não adianta você fazer 5, 6, que não vai sair daquele podcast massa, né? Então, assim, pra gente alinhar, o Tântrica tem a ver com toque. Mas tem a ver muito com energia. Com energia. Não é onde está tocando, é como está tocando. Como que funciona isso? Ou o que? Como? Então, tudo é a preparação. A preparação e a intenção. Aí que tá o X da questão. Eu sempre macio. Não, o meu cameraman tá me zoando, ele é tipo assim, tá entendendo? Não, foi muito engraçada a fisionomia, mas é isso mesmo. Porque não é explicado, realmente é sentido. Deixa eu ver se eu consigo colocar. É porque eu tô querendo muito assim, ter isso muito visualmente na minha cabeça. Eu não tô conseguindo esse negócio de energia, não sei o quê. Não tô conseguindo. Vamos pra prática. Como que você começa um atendimento? Como que é a sua preparação para receber aquela pessoa? E depois que ela tá ali, como que é o seu atendimento? Então, tem todas as técnicas que eu faço, que eu falo que aquele é o meu processo alimentar, né? Toda a preparação tem as técnicas específicas. Eu como estou, né? Não é? Eu estou, né? Terapeuta, estou conscientista. Eu gosto dessa palavra, conscientista sexual. Porque, infelizmente, a gente está vivendo um tempo que as pessoas estão muito raso. Quando fala de sexo. Nem de sexo. Falando de tanto, acho que é relacionado a sexo, tipo assim, as coisas muito rasas. Mas eu também entendo que é o quê? Aquele serzinho, aquele, como se diz, aquele mortal ali, ele foi criado de tal forma que eu falo pelo meu primo. Eu tinha um primo que o pai dele, meu tio,
com 12 anos vou te levar pra você Pro ser homem, tem que puteiro, levar pro né? puteiro. Pode, foi mal, calma, agora você surfar. Agora você vai. Agora O eu indivíduo com suas percepções, conta o aí. indivíduo com as suas próprias percepções dentro de um mundo extremamente acelerado, onde tudo é cobrado e onde tudo é um valor, tudo é quantificado. Você é tanto homem quanto, você é tanto Exato. Teoria adulto de quanto, Exato. você chega em determinado lugar quanto, Pra você ser é tão homem. desenvolvido quanto, você é tão evoluído quanto, você chega a um determinado momento, a um determinado lugar. Tudo é pautado. E aí, quando tudo é pautado, tudo é muito mecânico, tudo vai fluindo, as relações acabam sendo fluidas e a gente para de ser tocado pelas relações e passa a ser tocado pelo momento. Exato. Eu não estou numa relação porque eu quero a relação, eu estou na relação porque é o momento de eu estar na relação. E aí a gente vai fluindo um pouquinho mais pra baixo. Aí a gente vai fluindo pra um balde, não é nada original, não é da Bruna, tá? É tudo filosoficamente pensado e já discutido desde da virada do século de 21, né? Já são pensamentos que já previa esse momento em que a gente estaria onde tudo é tão acelerado que a gente começa a questionar da onde é a gente, da onde é o momento que está sendo cobrado e o que é a gente, porque em determinado momento agora, com a inteligência artificial, com tudo acontecendo, se você não sabe o que é a sua personalidade, o que está sendo moldado pelo que está sendo ditado, e o que você é, o que as pessoas esperam. Então, tipo assim, é muita terapia junto. Hoje eu vi um recorte até no Instagram que fala exatamente sobre isso. Né? Ai, eu já me senti menos inútil, já posso voltar a ficar calada. Não precisa fazer aquela fisionomia. Tá vontade agora. Eu percebo, tá? Eu leio fisiologia. Ela tava ali com aquela fisionomia dela. Meu Deus do céu! Eu vou até evitar olhar pro lado. Então, hoje eu vi, né, um recorte no Instagram que falava sobre isso, sobre essa percepção do que realmente é a pessoa, do que realmente ela tem que mostrar que ela é. Eu tenho que provar. Por que eu tenho que provar para você que eu sou isso? Não, eu tenho que provar para mim. Primeiro eu tenho que me olhar, eu tenho que me aceitar e depois é isso. Eu não tenho depois, na verdade, né? O que o outro pensa sobre as minhas atitudes. Eu vou soltar um pensamento que um pouco mais profundo. Um pouco mais profundo. Um pouco mais profundo. Mas a gente não precisa debater sobre isso agora, não. Fica para uma próxima quando vier uma terapeuta, que eu acho que a gente não tem condições de entrar nisso, não. Mas qual é a necessidade para você provar até para você? Você existe, você está. Da onde que você tem essa consciência de que você precisa provar pra si? Já começa desde criança. Acho que não é provar, é consciência. Não, eu falo que já começa desde criança. Por quê? Eu falo por mim. Que eu desde, assim, eu falo com pessoas próximas que pra mim, vamos lá, exemplo. Quantas vezes eu tinha que pintar meu cabelo de louro, por exemplo, porque eu tinha que provar para uma pessoa ali do ambiente familiar, que não vem citar os nomes, para me ser aceito. Mas aí não vem dentro de uma pressão de aceitação externa, que a gente percebe pelo mundo e tem que provar pro mundo o que a gente é dentro do que a gente espera, ok. Mas isso a gente consegue separar. Agora adulto, né? Criança é um pouco mais complexo. Pois é, porque no meu caso, por exemplo, nossa, eu faço, não é porque eu estou nessa área de, como se diz, da assistência. Eu gosto de falar assim, de dar assistência para as pessoas em questão. Ninguém tá livre. Não, todo mundo precisa de terapeuta. É o terapeuta que precisa de eu exatamente quero dizer, tem cada coisa que você fala assim, que é exatamente de infância, principalmente, que você fala. Não, esse complexo enraizado, social e tal, que aí vem fruto histórico da construção do país, e aí se é um país um pouco mais racista, ele vai dar um pouco mais de ênfase a valores característicos e físicos, a características mais europeias, por conta do colonialismo, por conta das histórias e tal. Então aí a gente vai buscando o porquê. E aí você entende que em algum determinado momento você precisa provar, por exemplo, que você é uma pessoa negra porque você é negra, porque você pertence a negro, e é isso.
Porque você Não precisa podia, provar que você tem alisando a vida cabelo toda. cacheado, mas é branco, e é chamado branca de cabelo. E aí, determinados Meu era cabelo de picô. Me chama de cabelo de picô. É. Eu tinha necessidade de Digitalizado. alisar. se provando o tempo todo para suprir uma expectativa histórica e social. Até aí, o meu raciocínio lógico dá uma acompanhada. Não, eu Mas acho... agora essa coisa de você ter que provar, por exemplo, uma característica que não é palpável. Por exemplo, você provar para você mesmo que você gosta de... Um exemplo banal, tá? De que você gosta de azul e não de amarelo. Então, Porque você eu gosta tenho de opinião azul e sobre não por isso. conta do que te imporam. Qual é essa Então, necessidade? eu penso que não é a necessidade de eu me provar para mim mesma, não é isso. É a necessidade de eu saber quem eu sou. Eu vou te falar, por experiência que eu tive e convivendo com uma outra pessoa por muitos anos, e eu perdi essa característica. Eu não sabia mais quem eu era. Eu era quem ele dizia que eu era. Nossa. Eu não era essa pessoa. Mas como é que a gente tem essa percepção também? Então, acaba isso. acostumando. É você se aceitar. Eu não me aceitava como eu era naquele momento, porque tinha alguém do meu lado dizendo que eu não... Exato. Que isso que eu era não era aceitável, entendeu? Então eu tentava me encaixar no que alguém dizia que era aceitável. Eu acho que eu não tô madura psicologicamente pra acompanhar esse assunto. eu não tô conseguindo acompanhar racionalmente esse assunto. Qual parte você não entendeu? Vamos lá. Não, ela não eu acha tô que a indo. gente tem que se aceitar. Não, eu tô indo, não Vamos tô lá. acompanhando. O que eu não entendo é a necessidade de aceitação. Porque se você é um tem- indivíduo de ser. Ponto. É natural o seu. Você é assim. Não, nem Ninguém sempre te é natural. Mas Mas nem todo estabeleceu. mundo tem esse tipo de Alguém- consciência. Não, ok. Mas eu tô dizendo assim, sem imposições do mundo. Numa redoma de vidro. Você nasceu, você é assim, você não foi ensinado a determinada coisa nenhuma. Uhum. Você é assim, você tá puro, assim. Não existe essa Essência. consciência de provarem que existe uma essência, eu preciso provar que existe a minha essência, porque você está na sua essência. Eu Não existe essa estava. ruptura de pensamento de eu preciso provar que eu estou na minha essência, porque você está na sua essência, é natural, entendeu? Tá ali. Mas às É, vezes, nem mas sempre aí é nesse natural. caso, exatamente, No meu caso, ela não era natural. enxergava. Eu Enxerga. virei outra pessoa porque alguém dizia que o que eu Exato. era de fato Então, era errado. Mas aí a grande Entendeu? pergunta é, você só vai enxergar quem você é de fato quando você passar por esse momento de ruptura? Quando você... Não sei, eu acho que E tem gente que não pra vai. Cada pessoa é diferente. Exatamente, cada indivíduo ali vai agir de uma forma. E tem gente que. Tem um assunto lá na família que fulano, quando fizer 60 anos, ia mudar. Mas fez 60 anos. É. Questão de mentalidade, não mudou. Gente, alguém chama Letícia, minha professora de filosofia? A maturidade. Cadê o Sócrates? Como eu vi hoje, novamente, como eu vi hoje, a maturidade, ela não vem com a idade. A maturidade é uma escolha. Tem pessoas de 20 anos que são maduras e tem pessoas de 60 que são maduras que continuam ofendendo pessoas, mesmo sendo mais velhos. É igual né? interessante falar que todo homem não presta. É, mesmo claro que não, gente. É uma crença limitante. Exatamente. Quantas pessoas. Que, inclusive, ajuda os homens que não prestam a continuarem não prestando, porque não legitima a obrigatoriedade dele de mudar. Afinal de contas, ele acha que ele tá seguindo um padrão Agora normal. aqui, vamos falar bem baixinho. Tem cada mulher que eu falo, meu Deus do céu, sou bem. Mas aí eu chamo de reparação histórica. Passa pano, né? Eu não faço nada, reparação histórica. Mas fulana faz isso, faz aquilo. Eu falei, Não, depois eles que levam como como é que o diz antecedente título, né? dela passou, sofreu, de trauma acumulado. Não, depois eles que levam o título. Eu penso assim, meu Deus, eu Não, conheci tem. Olha, eu Tem posso dos ser gêneros. bem escrota, mas determinadas coisas que mulheres fazem eu bato palma. Por exemplo, você é babacona, tá? A gente não fomenta violência, Não. a gente não é a favor de violência. Pra aparecer no jornal, Dona Maria de Lourdes bate no marido e é presa em flagrante por ter batido nele quando ele chegou bêbado em casa e tentando agredi-la. Eu falo, maravilhosa, ícone. Quantas mulheres do mundo, agora as pessoas estão vendo ela, que ela bate no marido, nunca mais
os homens vão achar que, entendeu? Ela tá levantando a bandeira, ajudando a gente. Reparação histórica. Olha só. Isso que eu ia falar, mas depende do contexto Não também. fomento, não fomento. Depende do Por contexto. favor, Não, ninguém depende acredita do que o nome contexto, gente. Violência não favorece nunca, diz que o 9-0, ninguém deve permanecer isso. Mas dentro de um contexto histórico onde a gente está sempre colocada como um papel de vítima, né? Onde a gente sempre apanha calado, onde a gente está acostumada a morrer, onde a gente está acostumada a determinadas coisas, quando a gente vê um acaso de revolta, um acaso de resposta a uma determinada violência, não é como se fosse uma resposta de violência de volta, embora seja, mas é como se fosse uma resposta de basta, entendeu? Como se aqui parou, aqui eu determinei um para. Então, determinadas coisas eu falo de reparação histórica, não justifica. Exatamente. A Maria de Lourdes, por favor, liga no 9-0, se você se chama errado, não mate ninguém. Não, por favor, não bate ninguém também, não. Sabe Vamos que no voltar. silêncio eu tô aqui torcendo por vocês. Vamos voltar. Ela falou da preparação que ela tem, né? Ela tem toda uma preparação para fazer o atendimento. Sim. E no atendimento, é toque, não é toque, é onde toca, onde não toca. Tem... Porque assim, eu tive uma experiência com massagem sensual. E eu fui muito impactada, porque quando eu vi os vídeos, eu pensei que era uma coisa. Quando eu cheguei lá, é total diferente. Baixou muito minha expectativa, assim. Porque eu achei que fosse uma coisa... Você esperava mais? Não! Eu não vi, que eu achei muito. E que ponto de vista? Não, olha só. Eu achei muito... quando eu vi os vídeos, eu achei extremamente sexual. Como era a pessoa que eu já conhecia, o terapeuta, o massagista, eu conversei com ele. Eu falei assim, olha só, eu não quero isso que eu vi nos vídeos. Tem alguma coisa diferente? Ele, não, tem. São vários níveis. Que eu falei, então eu vou aí, a gente conversa. Então, assim, só que quando eu cheguei lá, ele me explicou, inclusive tem um termo de consentimento, não sei se você usa, ele tem um termo de consentimento e lá tem os níveis, né? Então, você escolhe os níveis, você dá autorização para certos tipos de toque, certos tipos de conduta, colocar assim. Então, eu me senti muito mais à vontade, muito mais escolhedora. E eu não escolhi o nível máximo de massagem. E foi, assim, em tese, um nível leve. Só que o que vai pro Instagram é outra coisa. Quem vê o recorte acha que foi igual... Você não achou que não sei... Porque quem vê lá acha que coloca 1000 coisas na cabeça. Não é aquilo de fato. Calma. Né? Sim, Bruna, dentro do teu limitante. O que ela conhece sobre tântrica é só fumaça do que as pessoas comentam na rua. Dentro da Rádio Corredor, que as pessoas comentam na rua, pra mim, tântrica é uma preliminar sexual. Aí. Tá vendo? Bom, o sexualmente que eu conheço eu de tântrica? É uma preliminar sexual. Mas seria o quê? A preliminar de sentido, de toque, de tudo. Eu quero provocar sensações diferentes no meu parceiro, mas voltada para uma satisfação sexual. A parte física. Isso, você chegou. Física. E não é. Exatamente. Essa daí é a parte física, tá tudo bem. Quem quer ser nesse nível de físico? Então também tem os níveis de massagem. Então, exatamente. Conta pra gente quais são esses níveis. Tanto que, como se diz, o meu... essa palavra propósito, assim, eu acho meio... Assim, tudo todo mundo é propósito, mas assim... vamos lá, minha missão, vamos lá, assim, que é o que eu sinto no coração, assim, que foi a experiência que eu tive e é uma forma de eu conscientizar, né? Pelo menos tentar auxiliar de alguma forma essa conscientização, porque foi transformador da minha vida, transformador. Então, o que acontece? Eu também achava, até então, com as minhas crenças limitantes, que era só físico. Tanto que eu achava que eu ia pro inferno. A primeira sessão eu não consegui tirar a vestimenta, porque a crença limitante, caramba, eu vou pro inferno, porque eu tô... Aquelas crenças limitantes ali, assim, tipo assim, martelando, literalmente. Tanto que na primeira sessão eu não consegui nem tirar a vestimenta. Não consegui. E nisso eu já tinha escutado falar nos livros que a gente estudava. Como eu fiz? Eu estava o quê? Acho que foi no terceiro período. Eu ouvi falar de
do Tantra, que era bom para uns livros mais antigos, né? Era até Compreensão Suprema. Olha só, Compreensão Suprema, um dos livros que eu estava lendo, tipo assim, falando sobre o Tantra ancestral. Falei, opa, eu quero buscar esse. Então, que quando eu fui buscar essa primeira sessão, beleza, eu não consegui tirar vestimento. Olha só, eu tava querendo ali sair daqueles traumas que eu carregava desde da infância, algumas coisas que cada um passa assim de alguma forma. Às vezes nem às vezes foi eu que criei esses traumas, que a outra pessoa fez sem querer, mas na minha percepção de mundo, exatamente. Na minha percepção de mundo. Aí, conclusão. Tanto que na terceira sessão, essa pessoa queria que eu colocasse a minha mão, pegou minha mão pra me colocar no órgão genital. Só pra você ter ideia. Olha só, caramba, não é esse o tantra que eu quero. Não é isso que eu quero. Infelizmente, as coisas estão realmente. E se fosse uma outra pessoa, talvez já deve ter acostumado a fazer isso, tipo assim, né? Já faria de boa. Faria de boa. Mas eu falei, não é esse que eu tô querendo procurar. Você já sabia o que era tântrica? Então. Eu já estava buscando na forma de... Já estava buscando na forma de terapia, de autoconhecimento, não na parte de evolução espiritual. De evolução, exato. E não qual só o seu conceito, então, de tântrica? Calma, quando a gente fala de tântrica, a gente não tá falando de físico. Isso eu consegui entender. Ou tá falando... Não, eu acho que porque tem a ver com o físico também. Tem que tocar a parte física. Porque... Tá, mas a gente tá buscando algo não físico. Eu toco o seu físico, você tá sentindo... Mas você não tá buscando a finalidade do meu toque. Você não tá... É extrasensorial. Ótimo. Essa é a palavra. Extrasensorial. Valendo 5 sentidos. O que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente... Né? Você vai ter uma experiência com você ali, com o seu ser mais profundo ali, com aquele algo mais... Tá. E é extrasensorial. É psique racional, aí espiritual, com físico, com tudo junto. Aí que vem o X da questão. Aí que vem o X da questão. Da questão racional. Se a gente ficar só no racional, a gente não consegue mergulhar, não. Porque eu falo... Eu acho que qualquer uma, até... Eu ficava com o meu QI ali, ó. Isso que eu ia falar. Até que eu fiz 2 vezes a sexual. Primeira vez que eu fiz, eu marquei assim, final de tarde, e foi um dia muito estressante. Eu tava muito nervosa, tinha acontecido muita coisa. Mais ou menos igual aconteceu hoje. Aconteceu muita coisa no meu dia e eu tava muito nervosa, eu estava muito chateada e fui pra lá, mesmo assim não desmarquei e fui. Por quê? Porque eu já ouvi que era muito terapia também, que rolava terapia com relação à massagem. Então eu falei assim, eu vou, já que é terapia, vou pra relaxar. E fui. E eu não consegui de fato relaxar, porque foi minha primeira experiência e... Por mais que eu conhecesse a pessoa, eu achei um pouquinho muito pra mim, entendeu? Igual você falou, né? Na sua primeira você nem quis tirar a roupa. Não conseguia. Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Eu fiquei travada, eu fiquei meio chateada, eu não conseguia... na minha consciência, ficava passando um monte de coisa na minha cabeça que não tinha nada a ver com aquele momento que eu tava vivendo. Então, eu não consegui aproveitar, de fato, aquele momento. Então, assim, eu acho que mais ou menos isso que você tá falando, né? Então, não é só físico. Não adianta você ir lá e sua consciência está em outro lugar. O seu pensamento está em outro lugar. Que não vai funcionar. Porque, e outra, o objetivo, né? É o quê? É você estar com a mente no aqui e no agora. Isso. Igual eu falo, às vezes as pessoas assim, cada um tem o seu nível de experiência, porque eu não posso estar ali, eu vou fazer 50%, mas o outro 50% quer fazer, né, é o paciente, é o cliente. Aí o que acontece? Os pensamentos, tudo é o X, a questão para você ir no nível mais profundo mesmo, mergulhar mesmo, ali naquela explosão orgástica, que você chega no nível de explosão orgástica, que você fala assim, que é isso? Não tem explicação. São processos, entendeu? São processos. Aí o que acontece? Eu, por exemplo, a primeira vez eu não consegui nem tirar a vestimenta, foi uma caminhada. E quantas vezes eu vou deixar pra lá, vou dar continuidade a esse treino, não, é só balé, que não sei o quê. Aí você vai fazendo um processozinho, a mesma coisa. Você vai querer correr 10 km se você não tá nem caminhando. E assim, como não sei nem como perguntar. A chave virou pra você. Como as pessoas acreditam que
tântrica está associada erroneamente a algo sexual e físico o tempo inteiro, você se depara com clientes que te procuram com a expectativa de algo sexual e físico. Aí que tá. É o que eu falo. Tudo é questão. Quando você chega no nível de frequência e vibração, esse engraçadinho não chega mais. Não! No início até ainda, tipo assim, né? E como você lidava com isso? Como? O que acontece? Como a gente já tá. Não é que eu sou elevada. Tipo assim. Não, mas como você já tem. Eu já sou preparada pra lidar com esse assunto, tipo assim, de boa, porque você só percebe assim. É como se você tivesse aquela criancinha que tá conhecendo o mundo agora. Você já sabe. A energia sexual é a energia mais poderosa, gente. Já me falaram que pode durar até 6 meses, não? Por isso tem que saber muito bem com quem troca energia, mas é a energia vital. É a energia vital, mas aí o povo quer brincar. Por até 6 meses. Só que o povo tá brincando. Que foda é essa? Caralho! Se eu tivesse esse periquito, eu já tinha casado há muito tempo. Como que é? Não! É energia, Bruna! É energia, não é o... Tá vendo? Eu vou ficar calada ali. 6 meses, né? A Bruna que tá sendo. Ai, gente. Conclusão. E essa questão de realmente cada um tá no nível. Aí quando você viu aqui que foi aquele gato do caramba que veio te procurar pra ter. E tem! E aí? É tanto que meu ex-namorado. Aí você fica nessa vibração, não, você. Mas eu posso te falar? Pode falar. O dentista, quando ele vai tocar um dente. Uma manicure que vai tocar para. Sim. Para. Você chega no nível de. Exato. Por isso que tem toda a questão da preparação. Tem gente. Você tá comparando o profissionalismo? No sentido assim, o dentista. Não, quando ele... sem querer te ofender, não. Não tô falando que não existe profissionalismo. Não. Mas como é que eu vou comparar a sensibilidade de um dente com alguém que toca minha mão numa macia gostosinha aqui, ó? Nossa, você tá vendo? É onde eu falo nível de consciência. Você chega no nível de consciência, questão corporal. Não tem senso. Não, bati um copo e nem senti, porque eu tô tonta já. O que acontece? No sentido assim, um profissional, querendo ou não, ali eu sou uma profissional. É isso que eu tô querendo dizer, uma profissional. Eu não tô pra brincar. Existe um limite, né? Exatamente. Eu levo a sério no sentido, porque eu sei como que foi transformador pra mim, e essa experiência que eu passo é a experiência que eu tive real. Então, onde eu quero dizer, e é profissional, eu quero dizer no sentido assim, é a mesma coisa com um dentista. Vamos lá, tem meu amigo dentista, o Diego. Ou ginecologista. Não, dentista mesmo, porque não existe nada mais ginecológico do que a porra do dentista que tá com todo mundo. Não, mas você vai no dentista se ele consegue saber quando foi a última vez que você pagou um boquete ou não, porque tem hematoma no céu da sua boca. Nossa! Sim! O que você tá fazendo, minha Por Deus do céu, qualquer sexo oral que você fizer, você pode achar que não, você machuca o céu da boca, porque o céu da boca tem camadas de pele muito fina. Então, mesmo que seja super uma experiência muito suave, ele fica roxo. Então, você vai no dentista, é uma experiência quase que ginecológica. Ele sabe quando foi a última vez que você fez algum sexo oral. Fica roxo. Sem comentários. Mas vamos lá, a analogia... não, vou trazer um dentista que é amanhã. Uma analogia onde eu quero dizer que você falou a questão do corpo. Pra mim, o corpo é como se fosse é físico, né? Um dente, uma unha que a manicure vai pra fazer. mim, mas não é íntimo pra você. Pra mim é normal, é natural. Compreende? Isso que eu quero dizer, pra mim é natural. É a mesma coisa. Nossa, você faz em mulher. Pra mim, tocar. Você atende homens e mulheres? Homens e mulheres. O órgão é um órgão produtor, só que tá no nível de cada... Nossa, a pessoa fala, nossa, você toca... É a mesma coisa do que a beleza tá nos olhos de quem vê. É exatamente isso, né? A maldade, vou colocar, tá nos olhos de quem vê. Exato, e tá tudo bem. Pra mim, no início foi fácil? Não foi. Me conta seu início, então. Porque no início foi... Hoje, nessa trajetória aí, já são mais de anos, né? Então, no início, eu tive que lidar com as pessoas, ainda mais que essa determinada denominação, né? Que eu vou, no início,
todo mundo queria de graça, digamos assim. Ah, Depois sim, que é. eu tenho conta pra pagar, gente, né? Que não sei- Aí começaram a falar que a Tâmara Virou aí, puta. exato, e era da mesma. Prostituta, E é da né? mesma. Exato. Por quê? Porque é engraçado que a Tá mocinha. cobrando por favor sexual. Não, e a mocinha de que a gente fazia parte dessa mesma denominação, quando era, digamos assim, gratuito. Porque, tudo bem, logo né? no início, você quer, tipo Porque assim. olha só, gratuito é uma coisa. Você começou a cobrar, você virou prostituta. Exato! Porque ajudava. profissional. Exatamente, porque ajudava. E aí, vacila, a galera chamou os outros de pirâmide porque dá de graça. Né? Porra. Essa Bruna hoje, ela tá aqui, tá? Ela já falou do assunto dentista, agora já tá. Não, Vamos o dentista é aprofundar. científico. Eu vou trazer o dentista aqui. Então, aí o que acontece? Eu tive a oportunidade de dar continuidade lá em São Paulo, porque meu ex-namorado já tinha uma clínica lá e ia dar continuidade lá, beleza. A área dele era de outra área, que é diferente da minha, mas ele queria que eu desse continuidade lá. Aí, conclusão, eu falei, não, vou começar onde que eu fui criada, não sei o que, pra conscientizar as pessoas, pererê, muito massa, essa ideia vibrante. Rapaz, foi pedrada daqui, pedrada de cá. Mas qualquer coisa E você inicial, né, continuou pioneira, você toma, né? Conseguiu continuar aqui? Ai, que tá. Isso daí só foi me amadurecendo. Esse que é o bacana. Por Te quê? construiu como profissional. Como profissional. Ok, E aquelas pessoas que criticavam, hoje vem. É muito depois de 40 minutos de conversa, eu consigo entender como a gente separa o profissional do físico. Já consigo separar que o que aparentemente é íntimo pra mim, não é íntimo pra você. Foi excelente colocação. E aí, isso tá fantástico. Eu consigo separar e respeitar o profissional. Mas eu, como paciente ou como cliente, eu não sei como colocar. O que eu posso esperar de uma massagem tântrica? Eu procuro uma massagem tântrica por quê? Que tipo de experiência eu posso Vamos lá. achar? Qual o perfil do seu cliente? Por que ele te procura? Por que ele... Ou se não, aquele que nem tem consciência que precisa. Por que ele deveria fazer? Vamos lá. Hoje. Vamos lá. É o que eu falo. Ansiedade. Estresse. Essas questões todas aí, tudo vai ajudar de alguma forma. Sinto muito, doutora Viviane, não precisa de medicação lá. Só antes que pense que é um profissional melhor. Enfia a medicação o tempo todo. Eu não quero medicar mais, Eu não vou entrar nesse assunto. Deus me livre medicar. Aqui, vou mudar de terapeuta. Eu tava lá com a psicóloga, psiquiatra, agora eu vou... Eu acho que... Tâmara. Não, Deus me livre. As A pessoas me Tâmara que é cancelam. tântrica. Deus me livre as pessoas me cancelarem por conta disso. Os profissionais, eles se somam. Acho que você pode Não, isso que eu ia procurar falar. todos juntos. Eu também não vou entrar na questão de que tem Não gente que existe tem que fazer um trabalho. Não é Não, rótulo. não conta. A gente já teve uma conversa aqui Deixa eu sobre o fazer que um ponto. funciona pra um, não funciona pra outro. Isso que eu ia falar. É E aí- experiência. E aí você vai tentando e medicamentosamente, cientificamente, pode até funcionar, mas pode não ser o que te segura de melhor forma. Então, procura um médico, conversa sobre, se joga nas experiências, tântrica, Aproveita e faz terapia. uma terapia tântrica. Faz terapia tântrica, terapia com pet, terapia o que você quiser. Funcionou, tá saudável? É isso aí. Pois é. E é isso. É experiência. Mas o que me... Uma Porque, assim, dúvida. pra eu decidir se eu mando a doutora Viviane pra puta que pariu ou não. Aqui, tô aqui, ansiedade. Isso que eu ia falar. Esse Caracóptero. nome é fictício, né? É porque era Cláudia, agora me virou Viviane. Ok. É tudo Ah, fictício. Eu não tô podendo receber processo, não, que minha advogada tá atolada de trabalho. Advogada. Minha advogada tá Não atolada. faz criminal. Ela virou pra mim e falou bem assim que ela tava afim de outras perspectivas, novos desafios. Que ela Menos tava criminal. ocupada com a próxima profissão dela, que ela tá empresarial e tal. E ela me pediu pra dar uma segurada. Ela falou, olha, você ter um advogado não significa que você pode cometer delitos. Não, por favor. Aí, mas foda-se, conversa com a minha advogada. Não. Se a próxima vez você falar isso na sua vida, eu vou te deixar no tribunal sozinha. Aí eu fiquei quieta. Silêncio no tribunal. Mas assim, qual é o gatilho? Qual é o tipo de perfil? Tipo, acho que eu quero viver essa experiência. O que deveria me incentivar a buscar essa experiência? Ou o que deveriam falar? Não, agora eu devo pensar. Por exemplo, agora, eu
é uma experiência sexual. Não é. Então, se eu tô buscando isso, devo dar uma segurada e esperar um outro momento que eu esteja um pouquinho mais maduro, ou ler mais, ou conversar mais sobre, para eu ir buscar uma terapia tântrica preparada, sem respeitar o meu profissional, e preparada para o que a tântrica pode me oferecer. Eu hoje já entendi que não é algo sexual, que existe algo que é íntimo pra você e não é íntimo pra mim, então não existe essa conexão entre profissional e eu. Sexual não. Não existe essa conexão. Mas pode ser sensual? Depois é igual muitos perguntam, como que você fica? Então, cada um na sua. Não, essa parte eu entendo, porque eu tive outra experiência, e foi a primeira coisa que eu perguntei, né, óbvio, né? E aí? Né? Não, eu tô aqui no momento como terapeuta, né? Eu não estou como homem, não estou como... Não é isso. Uhum. É igual você falou. Seu corpo é íntimo pra você. Pra mim, é só um corpo, né? É só mais um corpo, mais um paciente, mais um... Não é nada... Cada profissional... Não é físico. Isso aí, Barbie, né? Me senti muito Barbie. Não, e cada profissional... Manequim mesmo. Manequim mesmo. É tipo um ginecologista, cara. Ele tá lá, ele tá mexendo, ele tá na área de trabalho dele. Eu Ele não tá ali pra te trazer prazer, ele não tá ali pra te tocar de uma maneira... Não é isso. É uma cura, que na realidade é uma forma de... Eu no meu trabalho, eu lido com cura. São cura. Exatamente. E aí eu vou pra buscar a cura de quê? Aí que tá. Quem vai se conectar? Quem tá... O meu objetivo é esse. Quem quiser se conectar, quem tá no mesmo valor vai se conectar. Quem não tem vai procurar o outro que tá... Tem uns que estão querendo ficar nu, que é um profissional, ser tocado. Tem profissional pra tudo, tá aí o mercado. Então, tem pra todo mundo. Vou conversar uma conversinha de bastidão nesse episódio. Tava com isso, mas não vou citar o nome de ninguém, tá? Conversei sobre numa rodinha de amigo com um amigo e eu disse, olha, eu tô super desconfortável porque esse Nara vai trazer um assunto que eu não sei nada. Eu sei que eu vou ficar perguntando ela igual uma criança com 5 anos. Mas por quê? O quê? Não entendi? Fala de novo. Porque pra mim é um tema muito novo, é um tema que me provoca muita curiosidade e que eu não sei nem especular qual o nível de curiosidade, porque eu realmente não sei nada. E aí ele falou, cara, eu já tive experiências e eu... Você? Não acredito! Como assim você? E eu já tive experiências e foi assim, assado, foi uma parada super profissional. Existe uma limitação, e pra mim foi, tipo, muito, muito, muito bom. Sou casada há 1000 anos, e ela falou, não fiz nada escondido, minha esposa sabia. Exato, eu já ouvi falar que casal, aí o cara leva a esposa pra um homem fazer massagem, e ele fica olhando, porque ele quer saber o nível, né, de profundidade daquilo, e ele tá ali olhando. E foi uma terapia pro casal. E aí ele diz que, tipo assim, a esposa dele não gosta, não faz, porque ela não se sente confortável fisicamente em ser tocada, mas que nunca foi um empecilho, que ela entende as limitações e que ela sabe, que sempre deu aval e tal. E aí essa terapeuta dele mudou de estado. E aí um dia essa terapeuta, ele achou uma outra terapeuta. Ele falou, eu não quis, porque quando eu fui conversar sobre a outra terapeuta, fui perguntar sobre como funcionava, qual era a técnica dela, porque aparentemente vocês têm vários ramos, né? Como se fosse tem uma ramificação. Existe uma ramificação. E aí, dentro dessas ramificações, a terapeuta que era nova, que ele pensou na possibilidade, ela disse que ela ficaria nua e faria a massagem. Vamos lá. Não tô jogando profissional, porque eu não sei, eu não conheço nenhuma das ramificações. Mas dentro da técnica deles, a técnica dela ela faz massagem de forma nua, ele nu também, e é tipo corpo tocando corpo, braço tocando em braço, essas coisas assim. E aí ele falou, vamos lá. Obrigada, não quero não, aí fica pra próxima. Vamos lá, você tinha me perguntado um dos benefícios da terapia tântrica original. É a tal da ejaculação precoce. Muitos homens têm vício de masturbação. Como que vai ver um corpo nu? Assim, meu ponto de vista. Você tá querendo sair daquele nível de consciência que ele também, desde os 12 anos, a cultura, a família
de alguma Então, forma tântrica incentivou. funciona pra ejaculação precoce. Exato! Pra mais o quê? Pornografia, que a maioria Vício em pornografia. Vício de pornografia, porque são técnicas, não são técnicas de pornografia. Eu acho que também funciona muito pra quem tem dificuldade de ejaculação. Também, e pra ter dificuldade de hormônio. Exato. Tem gente que não tem ereção. Então, eu acho não que tem funciona ereção, entendeu? Então, muitas coisas ali englobadas, Terapia, né? exatamente. E são técnicas de masturbação. Tá, eu acho que entendeu? agora eu já te dou uma expandida na minha caixinha. O que é tanto? Ah, Bruna, o que é tântrica pra você? Uma medicina oriental, onde trabalha com níveis hormonais de forma corporal. Ela toca o seu corpo para trabalhar níveis hormonais. E em níveis energéticos. Não, e níveis energéticos. E emocional. É hormonal. Emocional. É hormonal, energético Uhum. e emocional. Isso. Isso que é. Então, para você traduzir o tântrica, a terapia tântrica em uma frase, qual seria? O que é tântrica para você? Experiência. Nossa, não é frase, não, palavra. Uma palavra. A gente passou uma hora de conversa pra você chegar nessa seguinte conclusão de que vocês precisam viver a tântrica pra poder saber Experiência. Que fulano falou, ciclano deixou de falar, astrologia, assim, não sei o quê. Sério É mesmo experiência. que eu achei que a gente ia ser desse bate-papo com algo bem, bem palpável do que era tântrica e acabou Ainda que é o ficou quê? ainda. Experiência, ou seja, cada um tem que viver a sua vida, você vai ver que é tântrica. Exato. Ponto, é isso? Acabou, resumi. Resumiu. Achei que ia ser outra coisa. Eu tô igualzinha no começo, tô fazendo igual. Gente, olha, muito obrigada. Essa conversa pode parecer que não, mas foi bem precursora de um esclarecimento bem fantástico. Foi assim, um princípio do rompimento Não, Ainda, não. calma. Quebrou paradoxos. Agora eu tô sem nenhum, tô solta. Também, Tô tentando achar alguma coisa pra poder chegar a alguma conclusão. Eu acho que, sabe o que a gente vai ter que fazer? Chamar de novo. Experiência, mas não aprendeu nada. Vamos começar tudo de Ai, novo. meu Deus, Não aprendeu vamos nada. começar a aulinha aqui. Bom. Aprendeu nada. O que você vai fazer? Não, experiência. Tá, eu acho que eu preciso ter alguns minutinhos de conversa antes de a gente tentar uma nova experiência. Puxa aí. Mas eu agradeço bastante pelo seu tempo. Foi fantástico, foi esclarecedor. Já quebrou alguns paradigmas que a gente Não tinha foi tão construído. esclarecedor assim. Porque ela tá querendo Não, ter foi. experiência. Foi, Bruna. Foi. Dentro do que eu esperava, dentro do limitante, foi esclarecedor. Dentro do que você imaginava, do que você ouviu, foi bacana. Não, foi fantástico. Tipo, é outra expectativa. Entendeu? Pra mim, hoje em Quebrou dia, paradigma. posso estar muito errada, tá? Mas eu preciso associar, por enquanto, com coisas que eu conheço. Pra mim, uma tântrica hoje em dia é como se fosse um novo método de meditação. Como se você fosse meditar para transcender do seu corpo de uma outra forma. Também. Foi sua percepção. Foi a sua minha percepção. Sua percepção. Nossa, tá muito difícil, Rafael. Tá muito difícil Na definir. medida. Vamos lá, puxa os Porque nada patrocinadores aí, substitui a experiência. Então, a experiência. Nossa, tá A gente vai ter que ter experiência. Tá bom. Mas assim, foi muito esclarecedor. Muito obrigada pelo seu tempo hoje. Foi fantástico. Esse momento passou tão rápido, né? Eu tô olhando ali uma hora. Nossa, eu tenho tanta pergunta na minha cabeça, ainda tá doendo. Eu não consegui chamar Rafa durante o episódio. Porque eu tava presa no que você estava falando. Eu tô, pelo amor de Deus, não tô entendendo nada. Eu perdi a alfabetização, tenho certeza. Elas estão falando outro idioma. Eu vou falar em outro idioma. Eu queria agradecer a Vision. A Vision Idiomas, que proporcionou a você um mês de curso gratuito de inglês. Parabéns. I love you, baby. I love you, baby. I love you, baby. É mesmo,
Marcos entrou no ritmo. Muito obrigada, Vision. E também proporciona para todos os nossos telespectadores 40% de desconto. Qualquer um que acessar o link, que fizer a inscrição, tem desconto de 40% em todo o curso. E aí você pode ficar à vontade também para presentear quem você quiser com esse 40% de desconto, tá bom? Queria agradecer a Ellen Brum pela produção de maquiagem durante todo o nosso início, o evento, tudo que a gente está belíssimo, pode ser do dia dela e do Diego Carvalho. Tô maravilhosa. Queria agradecer a Elce Cervejaria por ter mandado cervejas fantásticas pra gente pra essa conversa. Eu não bebi tanto porque elas não deixaram, eu juro. Eu tentei. Eu vim na expectativa de me embriagar, mas o assunto foi um pouquinho complexo. Ficou pesado ali pra Bruna. A Bruna saiu fumaça na cabeça dela. Quero aproveitar e agradecer ao Henrique do vídeo. A gente queria presentear, antes de agradecer ao Henrique, com um presente da Elce Cervejaria pra você, mais um presente do nosso patrocinador. Que legal! Obrigada. Nosso patrocinador mandou pra você uma garrafa de cerveja. Pra você ter o seu momento, que você cuida tanto das pessoas, pra você ter o seu momento particular, cuidar de você mesma, acender uma vela, cheirar um incenso, fazer um escaldamento. Acendeu o quê, gente? Beber uma cerveja. Quero agradecer. Acendeu o quê? Tá. Erva natural pra você. Tá, entendi. Eu quero agradecer a moça capixaba pelos lookinhos maravilhosos que vestem a gente. Queria agradecer a Kismelo pelas unhas e pelas garras das garrafas. A Garagem 27 Suspensões, né, que tá aí cuidando dos carrinhos das galeras. Todo mundo que tem um veículo e um bibi, podem procurar. BHD Comunicações, que é responsável pelas nossas comunicações, pela gravação do nosso estúdio. YouTube, pelas redes sociais. Instagram, TikTok. Qualquer pedacinho que você vê a gente, tem dedinho da BHD Comunicação. Com certeza. E patrocinado aí que estiver rolando. BHD. E agradecer ao Espaço Tanchi por estar presente com a gente. Foi fantástico, mais uma vez, esclarecedor. Não, foi muito. Não, acho... o tempo parece que parou. Parou, né? Foi pouco. Quebrou algumas barreiras. Eu acho que a gente. Acho que a gente deu um belo. Um primeiro passo. Foi um primeiro passo. Eu preciso. Eu levo o primeiro passo, tá? Eu vou precisar. Agora você destruiu todas as minhas crenças. Eu preciso construir novas crenças pra chegar pra você e você quebrar de novo. Combinado. Tá combinadíssimo. Muito obrigada pela sua presença. Você quer deixar algum recado? Aqui, fala o seu arroba pra galera antes de seguir. Vamos lá. Arroba. No caso é Tâmara, mas vai ficar Tamara, né? Porque não tem o circunflexo no Instagram. Tamara Nali. Nali com 2 L's. Colocou Tamara, Nali, já aparece lá. Não tem jeito. Essa daqui. Também do nosso Instagram. Tá aqui embaixo. Segue a gente também no YouTube. Se inscreva no nosso canal. O seu também tem YouTube? Não, tô falando assim, coloca o meu arroba. Já a gente é automaticão aqui. Você falou, já tá passando aí. Combinado. Inclusive, você pode ter certeza, você falou o seu nome na primeira vez. Eu sou fulana do espaço e tal. Sua arroba já tá ali embaixo. Show! PHD é foda. E eu vou mentir pra minha mãe que eu não ia xingar. Tira o foda aí. Sou eu que tô xingando, é você. É o BHD. Tá vendo, mãe? Aí depois você fala. É o BHD que faz isso tudo. Entendi. Inclusive, fica a dicasinha aí pra você, tá? Inclusive, BHD, cada pacote que eu vender pra vocês, eu quero 50% de lucro. Você tá dando 50% de desconto, você quer 50% do lucro? Eu não tô entendendo essa conta sua, não. Essa conta dela. Essa conta sua não bate, não. Nada, dá pra você me ajudar? Tchau. De outra dimensão. Tchau!